Então, eu como jornalista que escrevo sobre os temas da área da cultura, sempre fui muito fã de livros grandes, não necessariamente enciclopédicos, mas que fossem sobre esses temas, não é? Sobre a música, sobre géneros musicais, sobre artistas. E como escrevo sobre rap em Portugal já há vários anos, achei que fazia sentido, também tendo em conta o crescimento do movimento em Portugal e o desenvolvimento da cultura, que fazia sentido haver um livro que resumisse um bocadinho a história, que olhasse para trás, não é? Que fosse até às origens, mas também olhasse para o que está a acontecer agora e fizesse uma espécie de apanhado geral de quem é que são os grandes protagonistas, quem é que são as iniciativas mais importantes. A ideia surgiu assim muito naturalmente. Eu não sou um acidente, sexo por afeições. Parece que eu sou presidente e vocês querem eleições. Mas nem que sejam bastantes, não vão poder decidi-lo. Armados em representantes do governo civil. Eu nem curto vê-los e muitos deles mandam mensagens. Mas aqueles que curto vê-los precisam de massagens. Foi muito trabalhoso, não foi assim tão difícil como parece. Foi só uma questão de ter paciência e determinação, basicamente. Foi preciso fazer muita pesquisa, sim, mas grande parte da informação obviamente está dispersa, mas está disponível algures, não é? Seja online, em revistas antigas, na imprensa, em entrevistas na rádio. Escrevo é reflexo daquilo que vivo. Sai daqui do puto, real e agressivo! Yeah! Obviamente estas histórias foram ao longo dos anos contadas de uma forma ou outra. O que eu tentei fazer foi fazer um apanhado geral e resumir as histórias dos artistas. E, em alguns casos, eu sabia que havia pessoas ou iniciativas ou o que fossem que eram importantes e que eu queria incluir no livro, mas que não estavam propriamente bem documentadas essas histórias. Aí tive de ir mesmo falar com as pessoas. Obviamente, muitas delas eu já tinha entrevistado ao longo dos anos, mas algumas tive mesmo de falar com elas especificamente para o livro, porque as histórias delas, apesar de serem importantes, não estavam bem explicadas em nenhum lado e pronto, o objetivo foi contá-las aqui. Bem, eu nasci em 95, portanto, numa altura em que quando eu era criança, já havia rap em português, não é? Em todo o lado, de alguma forma, ou seja, já havia certos artistas que eram mainstream. Lembro-me, sei lá, do Boss AC, dos da Weasel, ouvi na rádio. E depois eu cresci em Queluz, que é um subúrbio de Lisboa muito ligado também à cultura hip-hop, de onde vieram bastantes artistas, com uma grande comunidade afrodescendente. E por aí, não é? Também comecei a ouvir muito cedo na escola, na rua, etc. As coisas mais conhecidas de rap da altura. E depois, aos poucos, fui aprofundando os meus conhecimentos de forma natural. E quando comecei a estudar jornalismo, aos 18 anos, comecei a escrever sobre rap num site que era o H da Estuga, que já não existe, ou que já não está no ativo, pelo menos, que fazia divulgação de novos discos, de concertos, e comecei a escrever para lá quando estava a estudar. I represent this shit forever, nigga. Eu sou um cromo de hip-hop, man. Não quer saber. Logo no início, tens, por exemplo, o fenómeno Black Company. My man Sam, you know, Nizzo, yeah, man, crazy, y'all, Que é o primeiro hit do Hip Hop Tuga, o Nadar, que está na primeira compilação de rap português e é uma música que os leva, por exemplo, a tocar no Brasil, em França, a abrirem para a Tina Turner no estádio do Restelo. Não foi uma coisa pequenina, não é? Foi uma coisa já com proporções grandes. Depois, um bocadinho mais tarde, tens a geração do Sam da Kid, final dos anos 90, início dos anos 2000, o Boss AC, como eu referi, obviamente, os da Weasel, os Mind the Gap, e outros grupos e artistas que apareceram nessa altura, que foram impulsionadores. Não quer dizer que todos tenham chegado ao chamado mainstream, mas muitos deles, de uma forma ou outra, chegaram a públicos maiores. E foram, e muitos deles são, não é? Artistas consagrados. Depois, eu diria que o Regula foi essencial numa fase posterior, apesar de ele ter aparecido também nesta geração, enquanto artista independente, um pouco ainda à margem da indústria, como tinha sido a norma do hip-hop até então,
mas a conseguir dar dezenas e dezenas de concertos por ano, a conseguir viver bem da música, que era uma coisa que era muito raro, não é, no hip hop em Portugal. E eu acho que muita gente depois, ou seja, aquela geração que aparece em 2010, 2011, 2012, a geração do Dillaz, do Peruca, do Hollywood, do Bispo, pronto, toda essa geração já vem com essa bagagem de pessoas como Regula, que abriram portas e pronto, e foram esses nomes no fundo e outros que foram aparecendo que tornaram-se o mainstream que existe hoje em Portugal, não é? Ligado ao rap. A vida sem hip hop não dá pica. No fundo a história é aquilo que explica o presente, não é? Como é que chegámos até aqui. E acho que qualquer pessoa que tenha realmente interesse por esta área ou por qualquer outra quer sempre saber como é que começou, quem é que começou, de que forma, qual é que era o contexto, não é? Quais é que eram as dificuldades da altura, os desafios, qual é que era o estilo que estava na moda, etc. E acho que foi isso que eu também tentei fazer. Vou-vos contar uma história que a mim me aconteceu e mais uma vez prejudicado fui eu. César, o meu irmão, com a fusca na mão, deixou uma bala e na minha direção. A bala foi ter com o meu pé e o corpo brando entrou. E foi assim que a história se passou. Se nem que veio ver se eu estava mal e eu, Barbosa, fui para o hospital. A bala me perguntou o que se passou de verdade e eu não disse toda a realidade. Disse que fui à xixada catar para o meu brother não enganar. Eu diria que a parte que mais me deu prazer foi... Eu adoro fazer entrevistas e contar histórias e conhecer histórias, portanto, aquela parte que eu estava mais empolgado, se calhar, foi em buscar histórias que não estavam documentadas, mas que eu sabia que eram importantes, e falar com essas pessoas e perceber que são pessoas que muitas vezes não têm o reconhecimento que deviam ter, ou por uma razão ou outra, e também, obviamente, foi super gratificante perceber que do lado de lá estavam pessoas até emocionadas porque queriam contar a sua história e finalmente tinham uma oportunidade. Yeah, now you got my main crew, Killer. What up, esta capa? Chilling. Chronic. What up, nigga? Olha, Mas pelo feedback que eu tenho tido, tanto há pessoas bastante jovens que lá está, que não conhecem, como é normal, as origens e que foram descobrir, mas também há pessoas da velha guarda, digamos assim, pessoas que hoje em dia têm 40 ou mais anos e que foram descobrir artistas novos que têm aparecido nos últimos anos que eles também não estão a par, porque a vida acontece e eles podem já não estar tão atentos ao que está a acontecer hoje em dia e é normal. Portanto, eu acho que funciona dessas formas e também funciona para pessoas que, por uma razão ou outra, não estão tão ligadas ao meio, mas que, em algum dia das suas vidas, poderão querer saber um bocadinho mais, aprofundar o seu interesse ou a sua curiosidade. E pessoas, sei lá, que se calhar há pessoas que só vão começar a ouvir rap daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos e que poderão ter um dia, quando quiserem aprofundar um bocadinho mais, lá está, ler algumas destas histórias, por exemplo. Acho que também tem um bocadinho esse caráter intemporal, não é? Claro que depois vão aparecer coisas novas que não estão no livro, mas pronto, o que já aconteceu está ali, acho eu. Tentei fazer um bom resumo. Atenção para os CEOs, os donos das empresas e donos desse movimento todo de Tuga. Tem que começar a passar aqui nenhum, porque aqui nenhum há talento. É só bandidos, há talento.